Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal, um espaço especial para as mães que vivem a maternidade atípica, aquele espaço seguro de acolhimento onde você pode falar sem ter medo de ser julgada e ter a certeza de que você vai ser escutada com muita empatia e respeito pela sua história, pelas suas vivências. Eu sou Ana Caroline, sou psicóloga e estou inaugurando esse lugar virtual para que você, mãe atípica, possa ter mais oportunidades de acolhimento e de fortalecimento. Seja muito bem-vinda! E me parece nada mais do que adequado a gente começar com você sabendo, afinal de contas, quem sou eu para estar aqui falando sobre maternidade atípica, dispondo desse espaço, desse canal para te ouvir, te acolher e quem sabe te dar algumas ideias, fazer você de repente perceber algumas possibilidades dentro de uma rotina, de uma vivência tão agitada e diferenciada que é a maternidade atípica. Pois bem, eu já vou começar desvendando o maior mistério, talvez a pergunta número 1 que chega até mim. Ana, você é mãe? Não, eu ainda não sou mãe e, portanto, ainda não vivo a maternidade nem a maternidade atípica. O meu lugar de escuta e de fala é quanto psicóloga, enquanto profissional que observou em algum momento a importância do papel da mãe e, na verdade, mais do que isso, né? A importância de um olhar diferenciado para a mãe dentro de uma família. Deixa eu te explicar isso um pouquinho melhor. Bom, eu sou psicóloga formada desde 2014, o ano que eu comecei a atuar oficialmente como psicóloga. Mas ao longo dos 5 anos de faculdade de psicologia, eu já fiz muitas atividades práticas, a maioria delas voltadas a crianças com alguma neurodivergência ou alguma condição neurológica, né? Eu trabalhei muito em ambulatórios que atendiam crianças com epilepsia, né? E por isso tinha também contato com as famílias. Mas naquela época o meu foco maior ainda era a criança, né? Entender a criança, entender o desenvolvimento dela, entender um cérebro funcionando, entender um cérebro funcionando em diferentes contextos, como de quem, né, convive com a epilepsia. Eu só fui ter contato, né, com a família em um outro momento da minha graduação e não foi nem com crianças, acredite se quiser, foi com adultos que tinham sofrido um traumatismo crânioencefálico, né? Eles tinham um trauma decorrente de algum acidente, alguma questão de violência, enfim, que tinha trazido um dano cerebral significativo. E nesse trabalho que eu fazia enquanto estagiária, na época ainda, foi a primeira vez que eu fui orientada, enquanto estagiária, né, enquanto aluna, a trazer a família também para os atendimentos, não somente em uma forma informativa, né, de dar a informação, orientar o que acontece, como estimular, enfim, mas no acolhimento dessa família, né? Afinal, o traumatismo, ele é decorrente de um acidente, né? Então a pessoa estava num percurso de vida e aconteceu esse trauma grave que trouxe toda uma nova condição de vida para a pessoa e por consequência para seus familiares, né? E essa experiência me mostrou uma primeira coisa que parece óbvia, mas talvez não seja tão óbvia se a gente não fala, que era a importância dessa família também estar implicada, né? Também estar envolvida em um processo, não só de receber informações, também de receber informações, mas também de ser acolhida enquanto as suas emoções que estão se transformando com esse novo filho, ou esposo, ou esposa, ou a pai, né? Que estava ali presente após o traumatismo crânioencefálico. Pois bem, aí foi a sementinha da família. Logo, né, eu já me formei na sequência e fui trabalhar no consultório muito mais com crianças do que com adultos. E quando
Nos atendimentos com as crianças, me chamava muita atenção essa questão da família, né? Eu ainda ficava muito naquele papel de orientação, de acolher as queixas dos pais e passar orientações pontuais, mas tudo muito racional, muito sem olhar, talvez com profundidade, as dinâmicas da família, enfim. E por isso eu fui estudar, então, família, fui fazer a minha formação em terapia familiar e individual sistêmica. Em paralelo a isso, eu comecei a trabalhar em uma clínica multidisciplinar e por conta disso eu acabei iniciando aí uma onda de atendimentos de crianças com desenvolvimento atípico, em especial com crianças autistas. E por ser, na época que eu iniciei, a única psicóloga nessa clínica, geralmente eu era indicada, né, para falar com as mães, que geralmente eram quem estava na sala de espera, sobre alguma questão do tratamento da criança, ou quando as outras profissionais percebiam que a mãe estava mais fechada, mais introspectiva, e de repente não tinha um apoio emocional, né, um apoio psicológico, enfim, ela era indicada para falar comigo, eu fazer um acolhimento, né? E nesse processo eu percebi o quão pouco eu conseguia, ou tinha bagagem, ferramentas para acolher, talvez de uma forma mais profunda até, né? E entender aquele sofrimento, as tristezas, as angústias dessas mães que vinham até mim. Eu tinha, né, muita bagagem sobre o desenvolvimento típico, eu tinha muita fonte, né, muita literatura sobre o desenvolvimento típico, famílias típicas, mas não sobre as famílias atípicas. E diante dessa ausência de informação, eu optei então por ir para o lugar que eu sabia que eu poderia sanar talvez essa resposta, pelo menos era o que eu tinha aprendido na faculdade, que eu sei que se eu tenho uma dúvida, né, algum problema não resolvido, a gente pode pesquisar sobre isso. E foi o que eu fui fazer entrando no mestrado, né? Então eu iniciei um mestrado com uma orientadora que já trabalhava com famílias atípicas. Então, o mestrado para mim foi um divisor de águas em entender a complexidade, entender as questões subjetivas do desenvolvimento da família. Isso, né, eu já vinha fazendo então a formação em terapia familiar, então isso tudo foi casando. E eu consegui então entender mais elementos que antes eu ignorava sobre o desenvolvimento dessas famílias, sobre as dores, as angústias, enfim. E você perceba, né, que eu estou usando a palavra famílias, porque a minha proposta inicialmente, de fato, e na verdade ainda hoje, né, esse olhar para a família dessa criança que pode ser, enfim, uma N configurações de famílias. No mestrado eu desenvolvi um programa para famílias, né, era um programa de qualidade na interação familiar. Na verdade eu não desenvolvi, deixa eu fazer uma correção, né, eu fiz uma adaptação de um instrumento, de um programa de intervenção que já existia, para famílias típicas, e eu fiz, né, ali orientada ao longo do mestrado uma adaptação desse programa para famílias com filhos com autismo. E a proposta era, né, trazer essas famílias para a gente desenvolver algumas habilidades, trazer informações, mas também trazer uma proposta que auxiliasse elas na adaptação a esse lugar atípico, a esse lugar de ter um filho com alguma deficiência, no caso específico o autismo. Nos meus estudos, né, sempre aparecia muito nas pesquisas assim que os participantes eram só mulheres, eram só as mães que participavam, né? A minha prática clínica falava isso, porque eram as mães que estavam nas salas de espera, eram raros os pais que estavam, né? Às vezes avós, enfim, mas geralmente a mãe era o contato principal ali. E na época do mestrado, o que a gente fez? Porque a gente queria também proporcionar um auxílio para essa mãe, né? Uma rede de apoio para que as informações não ficassem concentradas nela. E daí, o que nós fizemos? Nós abrimos vagas para mães participarem desse programa, até para a gente entender se o nosso programa estava, né, adequado ou não, que nós poderíamos melhorar ele e se ele ia funcionar para o propósito que a gente queria. E o nosso convite foi então para as mães, mais um acompanhante. Esse acompanhante poderia ser o pai da criança, poderia ser o namorado da mãe, que não necessariamente é o pai da criança, poderia ser um irmão mais velho,
Poderia ser uma tia, poderia ser uma avó, uma vizinha, enfim, né? O importante era que a gente conseguisse trazer a mãe mais alguém, né? Para que outra pessoa também fosse contemplada com essas informações e afetada pelas transformações do nosso programa. Né? E assim essa mãe, essa família teriam mais força para ampliar as modificações depois que o programa terminasse. Bom, não é muita surpresa, imagina eu dizer que a gente não conseguiu fazer isso, né? Nós tivemos mães que participaram, mas nós não tivemos esse mais um, né, das mães. Então aí reforçou, né, essa questão tá na mãe, né? As questões estão para a mãe que recebe todo esse encargo. E isso, né, fez então eu olhar com um carinho especial, até pela minha experiência na aplicação do programa, né, para as mães. E eu finalizei então o mestrado com novos conhecimentos, com essas novas impressões. Em 2019 foi quando eu defendi. E voltei para a clínica, né, integralmente, porque eu estava dividida entre mestrado e clínica. E quando eu voltei integralmente, eu ainda atendia muita criança, mas eu comecei de uma forma bastante tímida a fazer alguns encontros para mães, né? E aí acho que foi o começo de um divisor de águas talvez mais enfático, né? Porque eu comecei a divulgar mais sobre a importância da saúde mental materna, da saúde mental materna de mães que vivem a maternidade atípica. Eu comecei a conhecer mais histórias, eu comecei a conhecer mais movimentos de mães atípicas e devagarzinho fui, né, entrando com mais intensidade e intencionalidade nesse mundo da maternidade atípica. E com essa entrada, né, com esse movimento, surgiu um grupo que eu fazia mensalmente, quinzenalmente, depois no consultório à noite, que se chamava Ombro Amigo, né? Que a proposta era de fato ser um ombro amigo para as mães, para que, enfim, a gente pudesse começar uma rede de apoio. Era um grupo no consultório mesmo, então era presencial, era mais limitado à cidade que eu atuo, né? Mas foi muito interessante, foi assim, rico demais. Eu tenho conexões desde aquela época com mães que eu sigo acompanhando, né? Às vezes mais de perto, às vezes mais de longe, mas consegui ver o desenvolvimento em vários aspectos delas, e isso é muito importante. É algo que alimenta, né, o meu propósito. Bom, vocês talvez tenham percebido, em 2019 foi quando isso começou, em 2020 nós tivemos a pandemia, que trouxe uma grande mudança para todos nós, né? Eu continuei fazendo alguns encontros daí no formato online para as mães, né? Foi uma época, bom, não preciso nem falar muito sobre a época, vocês sabem o quão diferente, difícil, intensa, desafiadora foi, e em especial, acredito, 2020, né? Mas eu tentei seguir nesse propósito de olhar para as mães, mas estava tudo bastante instável, né? Talvez foi algo que não teve tanto movimento naquele 2020. E, enfim, as coisas aos poucos foram voltando a um novo normal, né? A gente começou a retomar algumas atividades, eu voltei com o consultório e começou, né, a aparecer mais mães para serem atendidas do que crianças, né? Na verdade, ainda tinha um movimento de busca de crianças, mas mães também apareceram buscando a terapia individual. E daí começou uma nova reorganização também, para que além, né, das questões de grupo, eu pudesse fazer os atendimentos individuais, que eu continuo fazendo até hoje, né, acolhendo as mães que têm a oportunidade de fazer a psicoterapia. Além disso, né, foi também o fato de estar na internet, né, a internet acaba abrindo portas muito interessantes, conseguir conhecer, né, movimentos próximos aqui da cidade onde eu moro, enfim, e realmente assumir essa bandeira enquanto psicóloga que olha para a maternidade atípica. Na verdade, não só que olha, mas que acolhe, né, que, enfim, caminha ao lado das mães que vivem essa maternidade diferenciada. Então,
o meu lugar, né, eu sei que não é o da mãe, e não tenho a mínima pretensão de ocupar esse lugar de fala como alguém que vive a maternidade atípica. Tudo que eu falo é a partir do que eu estudo e do que eu acompanho como uma ouvinte, numa escuta empática, tanto das rodas de conversa, quanto dos lugares que eu sou convidada a fazer palestras, ou quando eu vou fazer dinâmicas com as mães, das escutas no consultório. E esse é o meu lugar. Então, tudo que eu vou trazer aqui no canal é baseado nessa experiência aí dos últimos 5, 6 anos vivendo mais intensamente, olhando, vendo, acompanhando, admirando, aprendendo, me entristecendo, sentindo dores, né? Ao lado de vocês que vivem essa maternidade diferenciada. E a proposta agora, né, de trazer esse canal é porque eu quero iniciar uma nova era também aqui na minha carreira, né? Eu entendi, bem entendido, que embora a psicoterapia seja extremamente fundamental, eu acredito nisso, né? Afinal, eu sou psicóloga, eu posso ajudar mães por outras vias, em outros formatos, a partir de outras fontes que não sejam na psicoterapia individual. Não é a mesma coisa que a psicoterapia individual, porque cada proposta é uma proposta, né? Porém, é também uma forma de levar acolhimento e de levar a informação de que você não está sozinha nessa caminhada. Eu quero te ajudar a ampliar aí seu leque, sua caixinha de ferramentas para lidar com as questões emocionais, que são intensas na maternidade atípica, né? E eu entendi que se esse é o meu propósito, é isso que está colocado para mim e que eu optei por abraçar, por fazer, né, como minha missão dentro da minha carreira enquanto psicóloga, é hora de expandir. E por isso estou aqui gravando esse vídeo, te convidando para acompanhar esse canal, esse lugar, né, que eu vou trazer, então, assuntos relacionados à maternidade atípica diante do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu acompanho, das sugestões de vocês que vocês podem mandar com certeza para mim, né? E além da gente conversar sobre esses temas, eu quero trazer aqui, né, sugestões de técnicas, de atividades, enfim, que você possa exercitar aí na sua casa e ser aqueles momentos de respiro, de alívio, às vezes uma ressignificação de alguma crença que você tem que está te atrapalhando, né? Enfim, eu acho que quando a gente usa a internet de uma forma ética, né, de uma forma consciente, entendendo os nossos limites, entendendo até onde nós podemos ir e trazendo informações adequadas, né, a gente pode ganhar muito com isso. E eu espero, né, que você embarque nessa jornada comigo, né, esteja ali aí alinhada também com esse propósito, e que a gente possa juntos fazer essa caminhada também aqui no digital, de uma forma intensa, de uma forma humana, humilde e muito genuína, né? Esse é o meu convite, essa é a minha proposta para você, né? E espero que faça sentido para você, porque se não fizer, aí eu vou precisar rever muita coisa. Mas eu espero que faça sentido para você, que você se sinta acolhida com o que eu vou trazer aqui, com essa proposta nova, diferente para mim, né? Embora eu esteja aqui no meu consultório gravando, estar gravando é um movimento que é novo, nesse formato ele é novo, ele também, né, mexe em várias questões minhas, mas como eu disse, o meu propósito, a minha missão tá muito desenhado para mim, eu entendi que esse é o caminho que eu preciso seguir se eu quero, né, estar alinhada com a minha missão. Então, eu te espero, né, ao longo dos próximos vídeos. Se você tiver alguma sugestão de tema, de dúvida que você tiver, comenta, né, deixa ali escrito para mim, eu vou estar acompanhando
né, todos os comentários, para que tudo fique alinhado e você possa aproveitar, né? Você possa usufruir, de fato, desse conteúdo e aplicá-lo na sua vida e aos pouquinhos ir sentindo mudanças, e sentindo mais leveza e abandonando alguns pesos aí que talvez não precisam ser carregados, tá bom? E claro, né? Compartilha, avisa suas amigas que também vivem maternidade atípica sobre essa possibilidade, para que juntas a gente possa fazer aí uma caminhada, uma jornada muito bonita e muito saudável. Eu te espero no próximo vídeo.